Bem-vindos ao programa de hoje. Continuaremos estudando a Palavra de Deus. Hoje vamos estudar um tema diferente, porém relacionado ao Apocalipse. Nós vamos estudar a respeito de um personagem do Apocalipse. E para nos abençoar, nos ajudar a compreender a respeito deste personagem, nós temos hoje aqui conosco, mais uma vez, o pastor Steven Couto. Obrigado, é bom estar aqui. É uma alegria estarmos juntos para estudar a Palavra de Deus e ampliar nossa visão e compreensão dos planos de Deus para a nossa vida. Nós vamos, neste momento, pedir a Deus a sua direção. Eu quero pedir ao pastor Steven que ore por nós. Claro. E ore também por uma pessoa que eu sei que você gostaria de orar. É uma pessoa inglesa chamada Venus, que está no hospital, está a recuperar. Então, podemos orar para ela. Obrigado. Vamos orar, então? Deus, nós estamos aqui hoje para estudar mais uma vez a Tua Palavra, para entender as palavras e ter uma visão melhor de quem Tu és. Também fica com a Venus e todos que estão doentes agora, Tu possas abençoá-los e dar a cura que eles precisam. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos estudar hoje a respeito de Miguel, que em alguns lugares na Bíblia nós encontramos o arcanjo Miguel, em outros apenas Miguel. É bem pouco, ele só aparece em poucos livros, mas a pessoa pode ver só com os poucos versículos que é uma pessoa importante, né? Nós vamos ver que é uma pessoa que está lá na segunda vinda e está lá em momentos muito importantes na história, nem só do mundo, mas do universo. Então vai ser um estudo bem interessante porque há muitas ideias sobre Miguel. O problema é que a maioria das ideias são feitas fora da Bíblia, né? Eles tiram só um ou dois versículos da Bíblia e depois criam assim uma ideia quem ele pode ser e essas coisas todas. Nós não vamos fazer isso, nós só vamos ler todos os versículos que Deus fala sobre Miguel ou sobre o arcanjo e depois a juntar todos para ver se nós conseguimos entender quem é esta pessoa então. Muito bom. Eu creio que é uma maneira segura de estudarmos, porque é alguém que é citado na Bíblia e com certeza nada melhor do que a Bíblia mesmo, o Espírito Santo, para nos guiar nesse estudo, estudando todos os textos que falam sobre isso. Exato, né? exato. Agora, pastor, nós temos o título de arcanjo, que muitas vezes é colocado junto a Miguel e outras vezes não. Às vezes tem apenas arcanjo e outros arcanjo Miguel. Então, claro, fica indiretamente nós percebemos que está se referindo a Miguel quando fala arcanjo, não é isso? Essa é a pergunta, porque há religiões, há pessoas que pensam que tem mais do que o arcanjo. Pode ter 6, pode ter 2 ou 4, ou não sei. O que nós vamos ver na Bíblia é que só o Miguel é que é chamado o arcanjo. Então, nós temos 2 tipos de versículos, ou 3. Um que fala só de Miguel, nunca fala que é Miguel o arcanjo. Esse é o primeiro. O segundo é quando fala Miguel, o arcanjo, quando junta as duas palavras. E nós também temos uma situação onde só fala o arcanjo. E não tem um nome ao lado desse título. Só que o que nós vamos ver é que mesmo quando só fala do arcanjo, não é no plural. Não é um dos arcanjos ou um arcanjo, é o arcanjo. Um específico. Definido, exatamente. Muito bem, vamos ver esse primeiro texto que fala do arcanjo. Eu creio que até o interessante é que esse texto, pelo contexto, nós podemos até concluir quem ele é.
É claro que é apenas um começo do nosso estudo, Exato. mas vamos então ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, obviamente é uma pessoa bem importante porque vai estar lá na segunda vinda e faz parte da segunda vinda, né? Faz parte do que é o processo que está a acontecer. O problema, obviamente, é que não tem um nome aqui. Sim. Só que, só com esta história, nós já podemos definir com dois grupos. Porque nós sabemos, quando Deus voltar, o ser humano está aqui na Terra e vem o Pai, o Filho e os anjos. Então faz sentido que o arco-anjo faz parte um dos três. Ou o Pai, ou o Filho, ou um dos anjos que estão lá. Aqui é que nós temos uma situação que a pessoa tem que entender. A palavra arco-anjo tem a palavra anjo dentro. Então, uma coisa que acontece muitas vezes é porque tem um nome anjo dentro da palavra, a pessoa já fica na mente, então é um anjo, né? É um tipo de anjo. Só que a palavra arco-anjo são duas palavras juntas. A palavra arco e a palavra anjo. A palavra arco só quer dizer o chefe ou o líder de. Então, quando nós lemos a palavra arco-anjo, quer dizer a pessoa que tem esse título é o chefe ou o líder dos anjos. Não quer dizer, pode ser, mas não quer dizer que tem que ser um anjo que é o chefe dos anjos, né? Deus é o chefe dos anjos. Jesus é o chefe dos anjos. Então, nós temos que entender que isto é um título. A outra coisa que é importante, que nós já mencionamos, fala que a voz do arco-anjo. Então, é singular, está a falar de um. Né? Não é... eu chamei um dos arco-anjos para gritar, ou para assim, fazer esta parte. Não. Parece, pelo menos com este versículo, que ele chamou o arco-anjo, como se fosse só uma pessoa que era o chefe dos anjos, que faz sentido. Nós sabemos que só pode ter um chefe, um líder. Né? Se tem vários líderes, já não é bem um líder, né? Tem que ser a pessoa em cima. Então, o arco-anjo, baseado neste versículo, não sabemos quem é, mas já podemos aprender que parece que tem só um arco-anjo, é uma pessoa importante, porque está lá na segunda vinda e faz parte da segunda vinda. Não é só um anjo que está lá a voar, é uma pessoa que dá a voz para este evento. Então já podemos começar a ver um pouquinho que isto é uma pessoa bem importante. Muito bom, boa introdução a essa compreensão. Eu creio que esse texto ele nos ajuda realmente a ter uma noção, uma visão do que seria o arcanjo. E agora vamos ler os seguintes versos, que fala agora de Miguel. Apocalipse, capítulo 12, verso 7, por sinal, logo... Era o próximo versículo, né? Exatamente, o próximo versículo da semana passada que nós estudamos, já na sequência da sétima trombeta, nós temos aqui no verso 7 de Apocalipse. E nós até podemos só dar um passo para trás, né? Apocalipse 12, nós temos uma história em geral, né? Nós temos a mulher grávida na igreja, Jesus que nasce da igreja, nós temos o dragão com os anjos dele, né? que ele manda para a terra. E no versículo 7 é assim, como é que isto aconteceu? Né? Como é que nós temos uma igreja e Jesus aqui na terra e Satanás e anjos caídos?
como é que isto tudo começou, né? O versículo 7 é o começo dessa explicação. Então, é um versículo muito importante, o capítulo inteiro, mas o começo, só o versículo 7 já é importante, e aparece o Miguel. Assim, né? Muito bem, vamos ler então? Uhum. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Uhum. Uau. Outra vez nós temos a ver uma pessoa muito importante. Não é qualquer pessoa que está a lutar contra o dragão, é este Miguel. Antes de continuar, só para dar mais um pouquinho de contexto, o que é que a palavra Miguel quer dizer? Porque nós sabemos que cada nome tem uma mensagem, né? Miguel quer dizer, é uma pergunta até, quem é como Deus? Quem é como Deus? Quem é que pode ser igual a Ele? Só que a pergunta é feita numa maneira que a resposta é óbvio, né? Nós sabemos que ninguém. Deus é Deus. Uma coisa que nós vamos ver com o nome Miguel é que sempre aparece quando tem uma luta. Aqui nós temos uma guerra, né? É uma guerra entre Miguel e os anjos contra Satanás, ou o dragão e os anjos. O que nós vamos ver em todos os capítulos que vamos ler, tem uma guerra aí. Então, Miguel é um nome conectado com luta, com guerra. Ele é que luta para Deus, né? Quando Deus quer mandar alguém para lutar contra Satanás, Miguel, o arcanjo, é que vai. Então, outra vez, é uma pessoa importante. E o nome para mim até é engraçado, porque imagina, alguém quer lutar contra Deus. Quem é que Deus manda? Miguel, que quer dizer o quê? Quem é que é como Deus? Como é que tu pensas que podes lutar contra mim? Né? Como é que tu vais lutar contra Deus? Então, só o nome dele é como se fosse já a resposta da guerra. Tu não podes lutar. De quem vai vencer. A vitória já está acabada. Quem é que pode lutar contra Deus? Então, é engraçado que o nome até quase tem esse pensamento de luta, né? Já tem esse foco. Tu não podes lutar com Deus. Quem é que é como Deus? É bem interessante mesmo. Aqui, nesse verso, nós vemos aí os dois lados. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos. Então, nós já podemos aqui identificar, basicamente, quase todos eles. O dragão nós já estudamos. Quem é? O dragão é o próprio diabo, Satanás. É Satanás, né? Sim. Então, Satanás e a terça parte dos anjos, já vimos também que eles foram lançados juntamente com ele. Então, dragão, ou seja, Satanás e os seus anjos, os anjos caídos, lutaram contra Miguel e os seus anjos. Então, nós já começamos a ter uma visão mais clara. Se a pessoa para só com os 2 versículos que já lemos e falou assim, mas quem neste mundo que tem anjos? Só Deus, né? E é interessante porque aqui não fala Miguel o arcanjo, mas de uma forma até está a dizer isso, porque o que é que quer dizer arcanjo? O líder dos anjos. Quando fala então Miguel e os seus anjos, quer dizer o quê? Nós temos Miguel e os anjos que estão embaixo dele. Então, já só com essa imagem é o que é um arcanjo. O que é importante aqui, há outro versículo em Apocalipse, quando João assim ajoelha-se, começa a adorar assim um anjo, né? E o anjo fala assim, não faças isso. Eu sou o teu irmão. Aqui nós somos todos iguais. E se a pessoa pensa bem nisso, o anjo está a dizer que o ser humano e os anjos, todos eles são iguais, assim. Que automaticamente quer dizer, então, um arcanjo não pode ser um anjo.
Porque não tem anjo que é em cima de outro anjo. O anjo já falou, não, nós somos todos iguais, somos irmãos. Então, este Miguel tem que ser uma pessoa, um ser maior do que os anjos. Porque não fala que ele é um anjo, fala que ele tem anjos. Não? Então, já é mais um passo para começar a entender. Para mim, a resposta já é simples, mas nós vamos ler todos. Estamos quase lá. Né? Nós não queremos é? que as pessoas dizem por eles mesmos. Sim. Mas é um ser que tem anjos. Já é muito importante, só essa ideia. É os seus anjos, né? Muito bem. Vamos ao próximo texto que nos fala sobre Miguel, Judas 9. Yeah. Como é um capítulo apenas, então Judas, Só o verso versículo, 9. yeah. né? Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Aqui é a primeira vez que nós temos os dois juntos, né? Arcanjo Miguel, o líder dos anjos, Miguel. Outra vez em luta, outra vez com o diabo. Né? Já é a segunda vez que nós estamos a ver uma guerra entre os dois. E é interessante porque ele nem luta contra ele. Ele simplesmente fala, o Senhor o repreenda. Que, outra vez, qual é o significado do nome dele? Que é com Deus. Como é que tu pensas que podes falar e lutar para o corpo de Moisés? Então, o nome dele é a resposta que ele dá para o diabo. Mas, mais uma vez, tem que ser uma pessoa bem importante. E se eu fizesse uma pergunta fora deste versículo, só se estivéssemos a falar, olha, quando Moisés morreu e Deus levou-o para o céu, quando Satanás foi lá e falou, ele não tens o direito de fazer isso, quem é que Deus ia mandar para falar com o diabo? Para mim é só uma pessoa, né? Se fosse eu ia falar, manda Jesus, ele já arruma essa situação, né? Aqui fala que ele mandou o arcanjo Miguel. Só que parece que o poder que o arcanjo Miguel tem é o mesmo poder que Jesus. Quando Jesus estava a ser tentado lá, quando foi no fim, o que é que Jesus fala? Sai daqui. E o que é que o diabo faz? Teve que sair. Né? Teve que sair. Aqui é a mesma coisa. Miguel sempre, é só falar. O Senhor repreenda. Ele teve que sair. Então nós estamos a ver assim, uma coisa bem parecida, né? Mas ainda vamos ler mais, só para ter a certeza. Nós vemos que ele aparece sempre como líder, um líder do exército celestial, ou seja, como aquele que luta, aquele que vai à frente dos anjos para lutar em favor do seu povo. Exato. Então, muito interessante esse verso de Judas. E nós temos mais alguns, agora em Daniel. Tudo em Daniel agora, né? São 3 versículos assim em Daniel. 3 em Daniel. Vamos ler Daniel, capítulo 10, verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Mais uma vez uma guerra. Né? Mais uma luta. E nós sabemos, lendo o Daniel 10, que o rei ou o príncipe de Pérsia foi uma pessoa real, né? Mas também era simbólico de Satanás, aquele que estava contra o povo de Deus. Então, nesse sentido, é aquela mesma coisa. Da mesma forma que os judeus estavam contra a rei da Pérsia, este anjo de Deus estava contra Satanás. E ele não conseguia assim, ganhar, ter a vitória. Mas o segundo que Miguel chega, acaba. Miguel chega, fala que ele... Aqui fala um dos príncipes supremos. Aqui é plural, mas nós vamos ver no próximo, que faz parte do mesmo capítulo, que ele vai mudar, vai fazer uma coisa mais específica. Mas pelo menos, só por agora, é pelo menos um dos
príncipes supremos, uma coisa maior, mais do que ele. E aqui é interessante, Sim. porque o anjo que está a falar aqui é outro anjo bem importante, Gabriel. O mesmo anjo que falou com Maria lá em Belém, essas coisas todas. Mas aqui ele está a dizer, olha, Miguel é mais do que eu. Ele é um príncipe supremo. Então já estamos a ver outra vez aquela coisa. Ele é mais do que um anjo. Isso é bem interessante, pastor, porque se arcanjo é líder dos anjos, e nós vemos o anjo Gabriel muitas vezes Como um vindo como um líder, né? como se ele tivesse ocupado o lugar de Lúcifer. Mas aqui nesse verso nós vemos claramente a distinção. Tem uma Miguel não é Gabriel. E há muitas pessoas que até falam, eles pensam que Gabriel também é o arcanjo. Só que aqui é muito óbvio que eles são bem diferentes. Miguel pode fazer o que Gabriel não pode. 21 dias a lutar, não consegue nada. Miguel só chega, pá, ele entra. A única coisa que é um pouco estranha aqui, porque nós já lemos em 1 Tessalónicas, parece que era um arcanjo, era do arcanjo, né? Só que aqui está a falar dos príncipes. Mas é só ler o versículo 21, mesmo capítulo. Deixa-me ler aqui, Daniel capítulo 10, 21 fala assim: mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade, e nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Então aqui muda tudo. O que Gabriel, o anjo, está a dizer de Miguel é que é só um que pode lutar pelo ser humano. E o nome dele é Miguel. E o Miguel é o príncipe de nós, do ser humano. Agora a pergunta é bem fácil. Quem é o nosso príncipe na Bíblia? O príncipe é o quê? É o filho do rei. O rei é Deus. Quem é o filho de Deus? Jesus. Jesus, né? Todos os versículos até agora, o foco é esse. Ele está lá na segunda vinda. Faz parte da segunda vinda. É o que luta contra Satanás, não só com Moisés, mas lá no começo da guerra. Jesus é o líder dos anjos, é o chefe dos anjos. Quando ele luta contra Satanás, seja no deserto, seja lá com Moisés, ele nem precisa lutar. Por quê? Porque é com Deus. O nome dele, né? Agora as pessoas ficam confusas. Mas espera, Jesus é Jesus, Miguel é outro nome. Mas temos que lembrar, Jesus tem muitos nomes. É o leão de Sião, é a rosa, né? É o Cristo, o Salvador, o Messias, Criador. Ele tem muitas, assim, títulos. Títulos, yeah. Miguel é só outro título. É o título que ele usa quando ele vai para a guerra. Quando ele leva os sacerdotes, né? A tropa dele. Ele põe esse chapéu assim, Miguel, o chefe dos anjos. E é isso que nós estamos a ler aqui. Mas eu penso que ainda tem mais um versículo, Sim, né? temos mais um. Daniel capítulo 12, verso 1. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. E aqui, outra vez, estamos a ver Miguel, quem é? É o grande príncipe que protege o seu povo. Somos nós. Quem é o príncipe que nos protege? Não é um anjo. É Jesus. Jesus é o nosso príncipe. O filho do rei, o filho de Deus. Nós somos o povo dele lá no fim, mas naquela ocasião, o seu povo, né? Nós não somos dono, o anjo não é o nosso dono, né? Só Jesus. E é importante ver, isto são todos os versículos. Não tem nem um versículo que fala que tem outro arcanjo. A Bíblia, como nós lemos, Gabriel não é arcanjo. Arcanjo é maior do que ele. Tudo o que ele faz, tudo que ele fala, as lutas que ele faz,
Só Jesus é que faz essas coisas. Eu sei que é um pouco difícil. Jesus, Miguel, parece que são duas pessoas. Mas nós só temos que lembrar que Miguel é um título. É um título de Jesus. É um título, sim. É maravilhoso nós compreendermos isso e entendermos que nós temos alguém que nos protege. Amém. Ele que assume, né, que toma esse título quando nós estamos em perigo, quando Satanás está aí tentando nos destruir, tentando nos alcançar. Ele vem como Miguel para nos defender. Né? Isso é uma segurança muito grande e é tão bonito nós entendermos essa mensagem do que Jesus significa para nós. É isso? Vamos orar porque chegamos infelizmente ao fim aqui. Deus, muito obrigado que Tu és o nosso príncipe, que Tu nos proteges, que Tu és o Miguel, Tu és o chefe dos anjos, que lutas para nós. Tu possas estar em todas as nossas vidas, em todas as situações que nós precisamos de Ti. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Hoje nós aprendemos que o Miguel, o arco-anjo, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se vocês querem aprender mais sobre Jesus, nós temos este estudo aqui, Jesus, Restaurador da Vida, e é vosso, completamente grátis. É só nos contactar com a informação que vai ser dada agora. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Foi uma bênção estarmos juntos, estudando mais um tema da Palavra de Deus. Nós queremos agradecer a cada um de vocês que esteve conosco até aqui. Agradecemos também ao pastor Steven. Obrigado. Foi uma bênção estarmos juntos hoje estudando mais um tema da Palavra de Deus. Quero agradecer a cada um de vocês, agradecer também ao pastor Steven. Obrigado, foi uma bênção. Que Deus abençoe você, que Ele continue guiando a sua vida, dirigindo os seus passos e que possamos continuar estudando a Palavra de Deus. Na próxima semana continuaremos aqui e até lá, lembrem-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.